de conhecer o Felipe lá na Unifeob, aqui em São João da Boa Vista, né, Cláudio? No lançamento do Clube de Empresários aqui. E eu estou abrindo o escritório aqui, que a gente chama de Círculos da Vida. E depois eu dou uma palhinha de como que nós estamos funcionando. E logo que eu abri aqui, veio a pandemia e a gente deu uma paralisada, né, Jean? O Jean, meu sócio. Aquela boa noite, Jean. Boa noite a vocês. Tá demais. Já tivemos umas conversas com o Cláudio e com o Felipe. E acho que é uma baita oportunidade de a gente estar conversando. Eu estou em São Paulo nesse momento. Tá bem fresquinho também, 33 graus, tá tranquilo, né? Tá de boa. E a gente já vem caminhando com a Almir nessa parceria já há quase uma década, né? Sim. E nós estamos nos colocando mais agora fora da característica de São Paulo e está aproveitando essa questão também digital, né? Mas de formação eu venho da área de engenharia, sou engenheiro agrônomo com especialização em energia nuclear. Aí um belo dia virei gestor, né, Almir? E aí você se dá conta que a casa da engenharia não funciona muito bem. Aí eu resolvi fazer administração para ver se melhorava. Aí fiz administração. Eu falei, putz, entendi a empresa, mas não entendi como é que funcionavam as pessoas. Aí fui fazer marketing, porque quem vende sabe. Não sei se alguém fez marketing aqui. Aí não deu certo, ainda não consegui entender as pessoas. Aí falei, cara, não tem dado certo. Fui fazer terapia. Gostei do terapeuta. Falei, tá aí um cara bom. Virei terapeuta. E hoje eu sei que o problema sou eu. Então, nessa nossa jornada com o Almir, a pegada é, assim, é poder trazer essa história de vida numa leitura de como é que a gente olha para o futuro, né, Almir? E Sim. aí, assim, eu estou trazendo isso porque se a qualquer momento vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer sensação ou qualquer abordagem, da engenharia à psicologia, sinta-se muito à vontade a questionar a gente, né? Porque os círculos da vida têm essa possibilidade, né, de estar falando de vários cenários, são cenários corporativos e pessoais. Nós vamos abordar as duas coisas hoje à noite. Sim, porque eu também sou psicanalista, né? Fui estudar um pouco, porque a gente começa a beber em várias fontes, né, Jean? E a gente percebe que tem uma fonte lá em Freud que é muito interessante. Eu fiz um mergulho na psicanálise também. Isso ajuda muito a entender um pouco como que nós funcionamos. E não dá para falar que a gente entende 100%, mas a gente fuça um pouco, né? E dá uma olhada de como que a gente pode melhorar, ganhar um pouco de qualidade de vida, ganhar uma nova forma de pisar na terra que a gente fala. Então, é isso que a gente vai falar hoje. Então, vamos começar, Gia? Bora? Só falando rapidinho, eu também fui gestor comercial em 3 grandes empresas, sempre trabalhei na área comercial durante 20 anos, e depois que eu virei gestor no Sebrae, e depois eu vim para a área de consultoria. Então, eu vendi combustível, óleo e lubrificantes e combustíveis para posto de gasolina, trabalhava com varejo. Depois eu vendi cerveja, deixei de abastecer carro, fui vender para o dono do carro, né? Fui abastecer o motorista. E depois eu fui vender pneus, vendi aqui no mercado interno, mercado externo também, fiz um pouco aqui no Mercosul. E agora estou com consultoria já há 15 anos. Então, isso dá para divertir um pouco a vida, né? Jean, eu vou começar a compartilhar a tela e a gente vai falando um pouco, bem? Sim. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu ver como que está. E hoje a gente vai falar gestão de conflitos e vamos falar de alta performance. E o Jean faz essa brincadeira. Quer trazer, Jean? Interrogação e exclamação? A gente tem aqui uma questão, acho que em função dessa nossa experiência de ter tanto a parte de engenharia como a parte do humano, né, e acho uma característica importante nesse momento, a gente quer convidar vocês a estar olhando em performance. E a gente tem uma tendência, como engenheiro, pelo menos fez parte da minha história, achar que performance é igual a processos, né? E a gente tem uma tendência a deixar de lado a questão humana desse processo. Nós sabemos que 85% das desavenças que nós temos nas organizações são eventualmente transformadas em conflitos, e isso tem um custo. Daqui a pouco nós vamos compartilhar com vocês uma tabela para ver quanto é que custa conflito. E essa é uma reflexão que a gente quer deixar para vocês. A ideia é que até o final do nosso encontro, nessa hora e meia que nós temos juntos,
você possa refletir sobre alguns temas que nós vamos colocar, nós vamos deixar alguns espaços para reflexão, e refletir assim, sobre até onde a interação, as relações geram melhor entendimento, mesmo quando nós temos ideias opostas, e quando essas oposições se tornam pessoais, e aí nós não conseguimos mais gerar uma produtividade ou um ambiente corporativo adequado. Legal. E para olhar para isso, a gente faz esses tipos de trabalho por meio dos círculos da vida, né? E quando a gente fala de círculos da vida, o que a gente está falando? A gente usa como lema que é uma nova maneira de habitar a si mesmo e de pisar na terra. Ou seja, como é que eu caminho? Como é que eu torno isso pragmático e levo isso para o dia a dia, né? E mais do que tudo, a nossa visão dentro dos círculos da vida é uma visão antropocêntrica, salutogênica, ou seja, nós trabalhamos aspectos físicos, emocionais e mentais. E quanto que eu consigo melhorar o meu corpo como sistema, tanto na parte física, eu e o Jean também trabalhamos uma parte de fazer com que o físico, tanto com terapia corporal e também com uma melhora na qualidade de vida. A gente trabalha com uma máquina, que é uma máquina japonesa também, de fazer um trabalho de purificação, né? Mas não é o tema de hoje. E a gente fala que, como as pessoas, nós possuímos círculos dentro de empresas também, né? Cada indivíduo tem vários círculos nele. O indivíduo, a gente trabalha físico, emocional e mental, e na empresa, muitas vezes, a gente trabalha estratégia, processos e pessoas. E dessa forma, a gente busca, de uma forma concreta, restaurar o tecido das relações dentro de qualquer empresa. E não dá para falar dentro de uma grande empresa, não, tanto dentro de uma grande empresa quanto de uma microempresa, nós temos círculos relacionais. Esses ciclos precisam ser trabalhados de uma forma muito profunda, e o convite nosso é que a gente possa aprofundar bastante, né, Gia? Sim, e aprofundar assim, no aspecto, inclusive, né, assim, vou ser mais categórico, né, nessa questão humana. Né? Empresas são feitas de gente. Né? Assim, existe um modelo, na época, assim, eu sou do milênio passado, né? E no milênio passado a gente achava que as pessoas que estavam dentro das empresas eram simplesmente adereços e recursos. Hoje nós sabemos que não são recursos. Recurso é a mesa. Né? Nós temos aqui talentos, nós temos competências, nós temos cérebros pensantes. E quanto mais remoto nós estamos, mais precisamos saber como influenciar essas pessoas para que elas tragam o cérebro delas, porque não tem mais comando e controle nesse processo. Então vamos. Você quer ir tocando, Jean? Eu vou deixar. O que nós vamos falar dessa teoria de consciência dos relacionamentos, eu fiz essa formação junto com o Jean, e quando eu estava falando com o Felipe, foi justamente, olha, quem melhor para fazer isso, que a gente trabalha em rede, né, como sócios, é o Jean. E aí convidamos o Jean, então hoje deixar mais o Jean tocar, e qualquer pergunta que vocês trouxerem, a gente vai pondo no pacote aqui e a gente vai falando. Mas, Jean, quer ir tocando aí? Vai lá que eu estou aqui. Se precisar de alguma coisa, dá um grito. Eu estou por aqui. Eu convidei as pessoas que estão aqui conosco, né, tá compartilhando um pouquinho qual é a área de atuação, para que a gente possa também direcionar essa fala, né, para que seja produtivo para vocês nesse momento. E também deixar esse canal do chat aberto para que tiver dúvidas, perguntas, já vai trazendo, porque aí o Almir pode estar olhando, eu posso estar olhando, e a gente vai respondendo à medida que vai tecendo esse assunto. Então, fica super aberto aqui o chat para que a gente possa compartilhar juntos. Nós vamos trabalhar com 2 momentos. Um primeiro momento falando da teoria da consciência dos relacionamentos. E por que isso? Porque nós queremos que vocês saiam daqui com a possibilidade de entender como é que nós funcionamos. E à luz dessa teoria, saber como é que nós podemos fazer uma gestão do conflito e transformar isso em alta performance. Então, tem esse primeiro momento mais de conceito, mas é um conceito que nós vamos passar pincelando por cima dele. Se vocês quiserem, depois a gente pode compartilhar com vocês documentos, vídeos, alguma coisa assim que possam gerar um melhor entendimento.
mas que é fundamental para que você já saia daqui com uma linguagem. Nós não fomos educados, nem na escola, nem na academia, a ter linguagem emocional. Nós fomos educados a falar de metas de performance, de KPIs, não sei o quê, metade dos termos em inglês, outra metade a gente não sabe nem que língua é, porque a gente não sabe qual é a sigla, né? Mas nesse momento, assim, nós nunca tivemos uma linguagem emocional. Então, nós queremos trazer para vocês uma pincelada sobre inteligência emocional na prática. Quem é que fala sobre isso? Né? Nós temos aqui, quando a gente pensa aqui na teoria da consciência dos relacionamentos, o Elias Porter. Esse senhor aqui, americano, ele faleceu em 87, mas a empresa dele trabalha desde dos anos 70 e fez uma parceria com a UCLA, a Universidade da Califórnia. E a empresa continua até hoje fazendo pesquisa. Nós temos mais de 500 mil de pessoas que fizeram assessment de inteligência emocional conosco. E nós temos isso tudo, que, como uma boa parte hoje é feita online, nós temos um acompanhamento disso. Né? Importante nessa lógica é que tem uma base psicanalítica do Freud, que está aí atrás. Né? Isso une a conversa do Almir com essa conversa de consultoria também que a gente tem. Ele trabalhou com um cara chamado Erich Fromm. Erich Fromm, para quem aqui é da área ou navegou com um pouquinho desse entendimento da psicologia, ele é uma pessoa que está ligada ao fato de que eu não consigo saber o que passa na sua cabeça. Então, a grande ferramenta aqui é a possibilidade de fazer perguntas. Né? Então, ele propõe que a gente possa ter uma questão de investigação. Né? E o Carl Rogers, que faz parte da turma dele, que traz a questão da investigação apreciativa, a questão da psicologia positiva. Então, o que é fabuloso nisso, e que nós queremos trazer para vocês nesse momento, é ninguém tem defeitos. E nós vamos ver daqui a pouco. Nós só temos qualidades. Até aquele seu vizinho estranho não tem defeitos. E essa é uma forma de abordagem que é muito importante para a gente. O Elias Porter, quando ele fez a teoria da consciência do relacionamento, ele saiu da base de 4 premissas. Então, a premissa número 1 diz o seguinte, assim, que nós somos, né, nosso comportamento é dirigido pela motivação, né, do bem-estar pessoal. Quem pode abrir o microfone se quiser, nós estamos aqui com 28 pessoas, se alguém tiver com uma ousadia aqui, traduz para a gente que a gente não entendeu nada. O que quer dizer que o comportamento é dirigido pela motivação do bem-estar pessoal? Alguém pode me ajudar? Ou pode escrever? Veja aí. Legal. Que mais? Boa noite, Ian. Boa noite. Eu acredito que tem a ver com aquela premissa também da PNL que diz que toda atitude, toda ação é movida buscando um benefício, né? Uhum. No caso aí, ele é bem específico na questão do bem-estar. Então, tudo que eu faço, eu sou movido buscando algum ganho, um benefício para mim. Perfeito, Lucas. O Lucas, ele disse que é coach também, né, Lucas? E trabalha no Espaço Renascer, é isso? Sim. Legal, vou marcar uma hora com o Felipe e a gente tomar um café ou a gente fazer um conecte. Vamos sim. E é que você está trazendo que é esse aspecto, né? Mesmo quando eu pego alguém que é super generoso, que cuida do outro, que oferece um copo d'água, né? Senta disposto, ele faz isso porque ele se sente bem fazendo isso. Se não se sentisse bem, não faria, né? E isso, nas teorias da consciência do relacionamento, é uma pedra fundamental. Por quê? Porque todo comportamento tem uma busca de felicidade. E alguém entra em conflito comigo, ele está buscando felicidade. De alguma forma, eu estou sendo uma ameaça para ele. Né? Então, começar a olhar de que esse comportamento que eu estou vendo, que às vezes eu não entendo, é um grande farol para que eu possa melhorar o meu relacionamento com as pessoas. E ele linka direto nesse aspecto, ele faz uma ponte direto com a segunda premissa. Então, vamos lá para a próxima. Né? O Almir vai compartilhar essa tela. Né? A segunda premissa diz que a motivação muda quando estou diante de uma situação de conflito. O que isso quer dizer? Vou tomar a liberdade aqui de antecipar um tema para a gente. Quando Almir e Jean falam conflito, nós estamos falando o que alguns autores chamam do conflito negativo. Alguns autores chamam de
de que é pessoal, de que nós estamos numa posição de eu estou certo, você está errado. De um confronto quase, né? Que alguns chamam. Nós usamos, assim, esse lado de engenharia para mim é um desafio, né? Alguns autores falam conflito positivo e conflito negativo. O meu lado de engenheiro fala, meu, se é conflito, ele tem uma definição. Ou ele é positivo ou ele é negativo. Então, quando eu falo conflito, eu estou falando negativo. Quando eu falo de o que o autor chama de conflito positivo, eu estou falando de discordância. Eu não concordo contigo. Não concordar contigo é produtivo. Eu achar que eu estou certo, logo você está errado, quando estou em conflito que é pessoal, isso tem custo. Isso é ruim. Mas o que é que faz eu entrar em conflito? Nós vamos ver daqui a pouco. O que faz entrar em conflito é eu me sentir ameaçado. É entrar no módulo de defesa. De querer garantir que eu sou melhor do que você. E não mais olhar para o problema, não mais olhar para a situação. Então, nesse aspecto, né, quando a minha motivação é ameaçada na hora que eu tenho que eu tenho uma postura, alguma coisa assim nesse momento, eu vou para um módulo de defesa. Né? E nós vamos aprofundar isso quando estiver falando de conflito daqui a pouco. Né? A Adriane perguntou assim sobre, o Guilherme perguntou, né, sobre as premissas. Vamos falar as 4 premissas e nós recapitulamos na sequência. Tá ok, Guilherme? A terceira premissa tem a ver com essa situação. Alguém pode me dizer, por favor, imagina alguém que confia nos outros em qualquer situação. Cara, ele já tomou capote, ele confia no outro. Como é que você chama esse indivíduo? E, por favor, não seja politicamente correto. Né? Como é que você... Qual é o adjetivo que você traz para esse fulano? Pode ser no chat. Louco, ok. Louco é uma possibilidade. Tapado, ok. Isso, ok. Que mais? Tonto, né? Quando a gente fala bobo, isso. Você percebe que você não tem dificuldade nenhuma de qualificar uma pessoa que gosta de você, né? Que tem um exagero na confiança. De uma maneira mais genérica, né, Almir? Você pode dar um clique aí? Nós chamamos esse ser de ingênuo. Né? E o cara que tem um excesso de autoconfiança, como é que você chama ele? O cara assim que, bicho, não tem tempo ruim. O cara assim, não é aquele autoconfiança, ele é cara assim, sem noção. Como é que você chama um cara desse? Babaca, ok. Que mais? Arrogante. Muito bem. Você sabe que a Annelise já viu o nosso slide, né? Me dá um clique aí. Pois é, né? Obrigado, Annelise, está trazendo o que a gente já combinou antes, né? Percebe assim que quando a gente está falando da teoria da consciência do relacionamento, nós não temos nenhuma intenção de ensinar você nada. Nós queremos dar vocabulário para algo que nós, seres humanos, como bom mamífero que somos, já sabemos. Né? O cara que é demasiadamente cauteloso, Amir, pode dar um clique, por favor? Ele é um desconfiado, né? Ele deixa as coisas travadas, as coisas não caminham, ele é um sistemático, sim, faz sentido, né? O cara que é excessivamente sociável, né? Ele acaba sendo, Amir, contigo, né? Um cara que parece dependente, ele fica em cima do muro, é um sem noção, né? Então, percebe assim que quando eu olho para um ingênuo, um arrogante, para um cara que é sistemático, que é analítico, que é chato, ou que é um em cima do muro, eu preciso começar a pensar qual é a qualidade que ele tem, que ele está exagerando. Você acha que... Eu tenho um amigo, sim, ele é 5 estrelas de arrogância. Cara, assim, se eu não soubesse que ele tem um bom coração, eu diria que ele tem um coração peludo. Mas ele tem um bom coração, a gente boa pra caramba. Né? Se eu não soubesse disso, eu teria dificuldade de lidar com ele. Mas você acha que ele se acha arrogante? Se alguém sabe lidar aqui ó, com as reações do Zoom, clica aí no joinha ou no... Se ele acha que... Vocês acham que ele se acha arrogante? Ou pode ser no chat mesmo? Não. O Will está dizendo, né? Pois é, depende do autoconhecimento dele. E essa é uma coisa muito legal, né? Ele não se acha arrogante e quando ele começa a ter autoconhecimento, ele começa a baixar a régua. Porque quem é que está dando essa noção de arrogância? É o outro.
eu acho ele arrogante. Da mesma forma que eu não me acho ingênuo. Mas algumas pessoas acham que eu sou um manezão. Não sei, noção. Cara, para de confiar no fulano, ele vai te dar um capote de novo. Né? E quanto mais eu me conheço, quanto mais eu desenvolvo meu autoconhecimento, mais eu consigo adequar esse meu comportamento frente a um cenário, a um contexto. Né? Se você pegar o Goleman, da inteligência emocional, no livro Foco, ele fala que o nosso sucesso depende de saber quem eu sou, quem é o outro com quem eu estou interagindo e, principalmente, em que contexto nós estamos interagindo. Tem piada que cabe no boteco e tem piadas que não cabem no ambiente corporativo. Né? Então, nesse aspecto, quero convidar vocês a olhar para a terceira premissa. Almir, por favor, obrigado. Né? Nossas forças, quando exageradas e percebida pelo outro como exagerada, nós chamamos isso de um defeito. Mas, no fundo, nós não estamos quebrados. Eu só preciso ajustar. Então, eu olho para alguém da minha equipe e falo, putz, o cara é um saco, velho. Ele é muito lento. Qual é a qualidade? Qual é a qualidade que ele está exagerando frente à minha necessidade? E se eu pego um cara, se eu sou um cara que está focado em performance no sentido de processos, do cuidado com detalhe, e olho para um cara, esse cara não tem noção, ele não planeja. Qual é a qualidade que ele tem atrás dele? Né? Nós vamos estar convidando para vocês começar a olhar para o outro com mais generosidade. Qual é? Porque se eu olho para esse meu amigo Daniel, que eu, entre aspas, considero arrogante, o que eu tenho para aprender com ele? Provavelmente eu tenho que aprender a me posicionar melhor. Porque ele tem uma régua melhor do que a minha. Né? E esse é um convite que nós vamos fazer para vocês ao longo desses próximos dias. Quando você apontar o dedo para alguém, para um cara e falar, esse cara é sem noção, faz um exercício de uma força intelectual de qual é a qualidade. O que é que ele está fazendo que me agride, mas que não obrigatoriamente é um defeito. Aí nós temos a quarta premissa. A quarta premissa, e aí, Almir, vamos passar direto para esse slide, né, que é só uma reflexão. Diz o seguinte, tem a ver com esse grande artista, Renoir, né, que não importa aonde ele esteja, todos os quadros deles terão uma característica. Alguém consegue me dizer qual é a característica que esse artista tem em todos os quadros que ele pinta? É o chifre dele, né? Pois é, né, Lucas? É uma coisa louca, né? Por quê? Porque faz parte dele. Não importa se ele está numa savana ou se ele estiver de frente ao Kilimanjaro, sempre tem um monte na frente dele. A quarta premissa diz que nossos filtros pessoais influenciam a percepção de mim mesmo e dos demais. Eu julgo os outros em função de filtros pessoais. Esses filtros pessoais podem ser filtros de educação na minha família, podem ser deformações acadêmicas, podem ser deformações profissionais. Eu estou há tanto tempo fazendo a mesma função dentro de uma instituição que eu acabo tendo um viés de entendimento do outro, mas também tem a ver com essa questão de qual é o software que nós viemos, quais são nossos valores pessoais. Né? E essa é a base da conversa que nós vamos ter daqui para frente sobre a teoria da consciência dos relacionamentos. Alguém quer fazer alguma pergunta nesse momento? Eu vou recapitular as quatro premissas. Tá? A primeira premissa diz que o comportamento é dirigido pela motivação, pelo bem-estar pessoal, ou seja, tudo que eu faço tem a ver com a minha felicidade. A segunda é a minha motivação muda quando estou em conflito. Quando a coisa se torna pessoal, a minha motivação não é mais resolver os problemas da empresa, mas é autoestima, é me afirmar, é cuidar da minha autopercepção. A terceira diz que minhas forças, ou nossas forças, quando exageradas ou mal aplicadas em função de contexto, pode ser percebido pelo outro como uma fraqueza. E a última premissa diz que os meus filtros pessoais influenciam a forma que eu me vejo e a forma com que eu vejo os demais. Ou seja, como é que eu julgo. O Kant chama também, muitas vezes, de vieses inconscientes. Almir, quer acrescentar alguma coisa nesse pacote antes de passar para o próximo tema? Não, eu acho que tá legal, até pelo tempo nosso. Eu acho que o próximo tema, eu acho que vai aprofundar mais.
e ver se... É que às vezes eu compartilho e não leio muito o chat aqui, né? Então, tá tendo bastante participação aqui. Legal. Maravilha. Qualquer Então, coisa me vamos lá. interrompa. Qualquer coisa eu te Pessoal, interrompo, eu te trago. isso, joga a pergunta aí também, se tiver alguma coisa que você quer fazer, sinta-se muito à vontade. Então, vamos lá. Bora nós. Nós vamos fazer uma passagem agora, que é desse sistema de valores, quais são os eixos principais? E aqui é a ferramenta que nós queremos trazer para vocês. Na psicanálise, todos nós, qualquer ser humano, tem internamente 3 eixos principais: pessoas, performance e processos. Esses eixos têm a ver com cuidar do outro, tem a ver com atingir metas e resultados, e tem a ver com controle e segurança. Acontece que cada um de nós tem uma distribuição desses 3 eixos. Pode deixar o próximo slide, Almir? Isso. Isso. Cada um de nós tem esses 3 eixos de forma diferente. E aqui eu vou provocar vocês rapidamente para dizer assim, essa é a teoria, mas na prática você sabe. Imagina um gestor que começa a reunião de equipe dele na segunda-feira de manhã, não importa se é por Zoom ou presencial. Um gestor focado em pessoas, como é que ele começa a reunião dele? Quem pode abrir o microfone e falar uma frase? Motivado. Motivado. E qual é o tema dele? Motivação. É pessoal? Ele pergunta como é que foi o final de semana das pessoas? Eu acho que pergunta. Deveria. Deveria, né? Então, Eu acho que ele pergunta... entra agradecendo, Jean. Agradecendo? A presença de todos. Boa, né? Ele falou obrigado. E aí, ele vai perguntar das metas. Ele vai perguntar o quê, Ele vai Renata? perguntar se atingiu as metas das metas. Renata, essa se a abordagem... pessoa já atingiu as metas. Essa abordagem é da pessoa que tem como foco performance. A pessoa que tem o foco pessoas, se bobear, ele nem vai falar das metas, porque ele acredita que se as pessoas estão bem, num ambiente harmônico, as metas são consequência. Já uma pessoa que é um gestor focado em performance, ele vai chegar nessa situação, pessoal, primeira semana do mês, hein? Cara, o mês passado nós chegamos na trave. Ou se chegou e superou, mês passado passou, velho. Agora, mês novo, conto com vocês, bora nós, hein? Não deita nos seus ouros. Né? Então, uma pessoa que é focada em performance vai estar olhando para a performance, para o resultado, para a métrica e para o futuro. Uma pessoa focada em pessoas vai estar cuidando do ambiente, vai estar cuidando de estar bem, ele vai cuidar do ambiente harmonioso. Né? E uma pessoa focada em processo vai começar o dia dela, essa reunião, perguntando para as pessoas uma coisa do tipo, ele não vai perguntar, ele vai afirmar. Pessoal, essa aqui é a nossa primeira aula de um programa que o Clube dos Empresários está fazendo. Tem um total de 5 encontros. O primeiro encontro é esse, o segundo é esse, o terceiro é esse, tal. Aqui estão presentes as pessoas, as aulas. E ele vai dar todo o contexto, todo um cenário, porque ele acredita que para tomar decisões, eu preciso ter um bom cenário, senão é inconsequência. E essa é uma coisa muito legal, porque a pessoa que é focada em pessoas olha para o gestor focado em performance e fala, eita, cara tosco, grosso, nem falou bom dia, já está falando de números. Né? A pessoa que é focada... pessoas estão focadas aqui, né? Ó. Isso. Pessoas estão focadas aqui. A pessoa que está focada em meta, em resultado, ela está aqui nessa ponta do triângulo. A que está no processo, que está no controle, ela está focada nessa parte aqui. Muito legal, Almir. Obrigado por fazer as flechinhas. Né? E você percebe que a gente pode ter uma composição disso, mas esta composição que nós temos, que pode ser mesclada, né? Ela é bagagem para a nossa vida. Eu posso mudar comportamento, mas esta bagagem sempre vai estar presente. E isso é um tema que nós vamos abordar numa outra live, né? Se o Felipe tiver essa oportunidade, né? E Cláudio também, porque isso é um tema maravilhoso. Né? É motivação. Você não motiva um cara focado em pessoas com a frase
alguma coisa do tipo sangue nos olhos, faca nos dentes. Né? Ele vai se sentir agredido. Né? E você não motiva alguém focado em meta perguntando se ele está bem. Esse cara focado em meta, você testa ele, você fala, duvido que você consiga chegar a isso. Você provoca ele, ele é competidor. Né? E um cara focado nessa questão do processo, você provoca ele, motiva ele, dando conhecimento, informações para ele. Né? Mas essa é uma conversa para uma outra live. Voltando aqui para o nosso tema, que é conflito, né? Muito do que nós chamamos de conflito vem exatamente dessas pontas. Eu focado em pessoas, olho alguém focado em performance e acho que ele é grosso, que é um trator, que ele não me considera. Eu focado em performance, olho para um cara que é focado em pessoas e acho que está cheio de mimimi. Eu que sou focado em processo, olho para os dois outros e acho que são inconsequentes, que a empresa só não quebra porque o produto é bom. Porque esse pessoal não planeja, sai fazendo e muda de direção no meio do caminho. E os dois, que são focados em pessoas e performance, olham para o cara que é focado em processo e acham porre. É muito chato, meu. O cara não para de falar. Ele fica calado e quando começa não acaba mais. Percebe que é julgamento? Lembra da premissa do julgamento? Eu uso as minhas lentes, meu sistema de valores, para julgar o outro. O autoconhecimento aqui é olhar para o outro assim, cara, ele tem uma outra abordagem. Almir. Vamos lá? Né? Só para vocês deixarem aqui como uma forma de olhar, e a gente pode compartilhar isso com vocês depois, uma pessoa que é mais focada um profissional mais focado em pessoas, terá um estilo de liderança mais facilitador, solidário, de conversar, de fazer rodas de diálogo. Um cara que tem uma mescla de pessoas e performance, mais do que processos, ele vai ser um coach, ele põe o cara no fogo. Vai lá e faz. Ele acompanha. Né? Um cara que é mais performance, ele vai dar direção. Fala, meu, vai, faz, conto contigo, você é o cara. Né? Um cara que é performance e processos é um tático. Né? Ele é um estrategista tático. Né? O cara que é mais processo é um cara que vai gerar controles seguros de acompanhamento. O cara que é pessoas e performance, ele vai ser um cara que guia, ele pensa juntos, ele dá desafios. E tem um cara que tem um pouco de cada, né, que é um cara consensual, né, que busca consenso, ele não vota. Todos esses caras, os 7 perfis, são fabulosos. Qual é o melhor? O teu. Nós não temos a escolha de mudar de perfil. Nós temos que aprender a usar nossas forças e à luz de coaching, de seguir com SDI, de seguir com PNL, como disse o Lucas, de ir buscar o autoconhecimento com outras coisas, fazer a psicanálise, buscar os círculos, assim, entender como é que eu gero diálogo com os outros perfis ao meu redor. Por quê? O maior desastre organizacional é uma área que só tem um perfil. Por quê? Porque da mesma forma que uma pessoa focada em pessoas super atenta ao humor das pessoas, às vezes ele perde o timing. Eu preciso de alguém focado em processos e performance na equipe para cuidar do timing. Eu vou seguir e vou deixar aqui essas reflexões para vocês e algumas janelas que nós podemos abordar depois, Almir e eu, se vocês quiserem ir lançando alguns desafios. Né? Posso fazer uma pergunta? Por favor, Ângela. Eu tenho um funcionário que, se a gente faz um elogio, passa 1, 2 dias, ele já começa. Eu recebi uma proposta, dá para você aumentar meu salário? Como lidar com esse perfil? Eu vou só fazer uma proposta para não deixar você no vazio por muito tempo. Eu vou te convidar a refletir sobre elogio e feedback. Almir e eu temos uma percepção de que feedback e elogio é um sinônimo. Nós temos uma tendência a achar que feedback é só quando a coisa sai do trilho. Né? Então, o elogio, ele é um feedback. E um feedback ele só existe baseado no acompanhamento de um combinado. Né? Então, se você traz uma carga emocional muito grande no elogio, algumas pessoas já estão achando que vão ser promovidas. E se não for sendo promovidas, né, eles vão te cobrar a promoção, porque está tendo um monte de coisa. Então, na hora de falar elogio, traga dados e fatos. Cara, fabuloso. Neste tema em particular, que nós estamos trabalhando nas últimas semanas, dias, meses, você superou em 20% a minha expectativa em relação ao que nós havíamos combinado.
Me diga o que você aprendeu com isso. E aí você deixa aqui uma instigação para ele, de ele estar olhando para o próprio aprendizado, porque existe um ranço antigo da minha geração de que a empresa cuida do funcionário, né? E que ela tem que cuidar do desenvolvimento. Águas passadas. Hoje o profissional tem que aprender a se autodesenvolver, né? E se ele superou esse desafio, lindão, mas ele tem uma régua para superar, que é a sequência. Ele tem que se autopromover. Mas essa é uma conversa que eu te proponho de fazer no segundo momento, porque essa é uma conversa não de 30 segundos, né, Almir? Mas é uma conversa gostosa de uns 40 minutos. A gente está disposto, se quiser uma hora marcar com o Felipe, a gente pode fazer essa conversa. Porque o Danilo trouxe aqui também uma pergunta. Ó, tive um gerente em uma empresa numa rede de supermercado em Poços de Caldas. Ele conseguia gerenciar sua equipe trancado dentro da sua sala de gerência, dando autoridade aos seus encarregados em qual perfil que ele se encaixa, né? Quer falar? Quer que eu fale, Jean? Sinta à vontade. Então, vamos lá. Aqui, a questão até não é perfil. Provavelmente, e lógico que a gente precisaria conhecer esse gerente para falar qual que é o perfil dele, ou fazer talvez um levantamento, uma análise com ele, um assessment, alguma coisa que a gente pudesse fazer. Agora, o que eu percebo, o que eu escuto de você trazer isto, é que era uma empresa que tinha, uma pessoa que tinha uma competência muito grande de delegar e de sustentar que quem toca lá é o encarregado que está junto com a equipe. E se a gente analisar, vou pegar um conceito do pipeline de liderança, quem tem que tocar lá fora, quem tem que tocar a empresa, são os encarregados mesmo. E ele apenas lida com os encarregados, empodera os encarregados, porque ele sustenta a hierarquia de uma forma concreta. Então, se eu tenho uma equipe de 100 pessoas e tenho intermediários, tenho líderes que lideram gente, eu tenho que dar poder para que quem lidera as pessoas que estão tocando o dia a dia sejam os encarregados, os chefes de serviços, os chefes de departamento, são eles que têm que tocar. E realmente, porque a gente vê aí que nem essa apresentação que nós estamos fazendo, o Jean fez essa apresentação para um comitê executivo do maior banco nosso no Brasil, para os diretores, né, Jean? E que a gente está falando assim, lógico, você tem diretores que ficam sentados num local fechado, ele não tem contato com gerentes de agência, ele não tem contato com gerentes de tecnologia, com superintendência, ele só passa dele para o intermediário dele e o intermediário dele é que toca o negócio. E quanto mais ele fizer isso, Danilo, eu acho que é uma competência admirável, porque ele empodera quem tem que ser empoderado. O duro seria se ele saísse da sala e ficasse dando bypass em todo mundo, aí viraria uma zona, né, Jean? Tem uma coisa muito legal, Almir, que pode ficar como uma reflexão para o Danilo também, quem quiser aprofundar, que você, idealmente, chega a um processo de maturidade da sua equipe em que, efetivamente, eles são autônomos. E, para isso, você usa liderança situacional e, no campo que nos traz a nossa conversa de hoje, você adequa a sua linguagem dependendo do seu perfil. Eu sou uma pessoa focada em pessoas, mas eu tenho alguém na minha equipe que é focado em performance, não vem falando, e aí, meu, tudo bem? Como é que você tá? E a família? Tal? Porque não tá ali para isso. Né? Se eu tenho uma pessoa na minha equipe que é focada em performance, falo, e aí, velho, como é que é o resultado? Cara, no mês passado você falou que ia superar, hein? Não tô vendo acontecer. Ô, pô, parabéns, hein? Tô vendo que você tá superando. Né? E aí você deixa aí algum benefício para ele, porque assim, ele é competitivo. E da mesma forma, se eu tenho alguém na minha equipe que é pessoas, eu não vou chegar e dizer, pô, cara, seu número tá ruim, hein, meu? Pelo amor de Deus, hein? Nem para dar número direito. Porque o cara vai perder motivação, ele vai deprimir. Será que ele vai acontecer? Ele vai se sentir ofendido pessoalmente. Então, para esse cara, eu preciso assim, cara, eu estou te acompanhando, eu estou percebendo os seus números. Como é que eu te ajudo? Né? E provoca ele nesse processo. Então, é uma combinação de ferramentas, o pipeline de liderança de um lado,
que nos imposta como gestores, e não importa o cargo, hein, tá? Eu posso ter, inclusive, ser líder de projeto sem ter crachá para isso. Usar a liderança institucional, função de maturidade e conhecimento, e os perfis que nós temos aqui para adequar linguagem. E é essa composição que traz alta performance. Não, me desculpa trazer essa abordagem. Porque... Dá vontade de mergulhar nisso aqui até e ficar o resto da noite falando sobre isso, né? Porque aí o gerente geral usa os perfis de pessoas, processos ou performance para lidar com a equipe dele, e a equipe dele que lidera a moçada vai ter que usar a mesma coisa para lidar com cada um de forma diferente. Faz sentido, Danilo? Legal? Então, vamos Valeu. seguir, Jean? Vamos. Eu tenho uma proposta, Almir. Os próximos slides nós vamos agilizar para poder entrar na parte de conflitos, tá? Legal. Então vamos lá. Passa para o próximo slide, que é a imagem, né? Uma provocação aqui, né? De que tem esse aspecto de que o nosso julgamento influencia a minha capacidade de tomar decisão. E eu preciso cuidar disso. E essa é mais uma janela que a gente deixa para vocês, né? Tem essa frase aqui, né? Nunca conheci ninguém de pouca inteligência que pensasse como eu penso. Eu ouvi isso de um gestor no meu processo de deformação ao longo do tempo, né? Mas é uma coisa muito legal, né? Que ele fala assim, cara, assim, se você tem muitas pessoas parecidas com você ao seu redor, tem tartaruga manca fugindo, né? Então tem que olhar para isso, né? O outro aspecto dessa questão da teoria do consenso de relacionamento, mais um, ao me direto para as imagens seguintes, né? Sim. Eu tenho que aprender com o outro a ver de forma diferente. E eu preciso mudar meus comportamentos para ser entendido. Não é para manipular. É para ser entendido pelo outro. Eu não sei como é que é para vocês, a gente falou de aspectos pessoais e profissionais, mas karma é karma, né? Eu sou focado em pessoas, em 75%. Então, o meu processo de construção e de diálogo é muito... algumas pessoas diriam caóticas, né? Ela é meio flow, né? Ela vai circulando. E minha esposa, como todo mundo merece, ela é 65% processo, né? Então, quando ela quer me dizer uma coisa rapidinho, leva 15 minutos. E começa assim, né? Nós tivemos uma situação no final de semana, o meu filho menor quase foi afogado pelo amiguinho dele, isso no começo do ano, né? Porque era muito mais forte. Eu estava lá, separei os dois, a gente conversou e fez as pazes. E no meio da semana, minha esposa vem falar comigo e fala, sabe, Jean, eu estava pensando aqui numa questão que é muito importante. Nesse final de semana, quando nós estávamos com o Léo, que é amigo do Tomás, percebe, Tomás é meu filho, tá? Léo é amiguinho. Ela começou a contar a história da qual eu fiz parte, né? Aconteceu uma situação muito desagradável no meu ponto de vista, eu estava percebendo, e ela contou tudo que eu estava percebendo. E que isso é uma questão muito, muito desafiadora, porque isso pode ser muito grave, e é um risco para o nosso filho, etc. E tal. E ela continuou conversando, e aí eu vou encurtar essa história para vocês, porque levou 15 minutos, né, para me dizer no final, e eu acho importante que o Tomás faça algum tipo de arte marcial. Se eu não soubesse que essa é a forma dela pensar, dela lidar, eu ia achar que ela estava de sacanagem comigo, né? Mas eu preciso contar para vocês que eu sou casado 2 vezes com a mesma mulher, né? Eu casei 2 vezes com ela. Então, e não foi renovação de votos. A gente casou, passou 9 anos juntos, separou durante 1 ano e voltou depois. Então não dá para falar que eu não estou sabendo o que eu estou falando. Mas o que tem no segundo casamento com a minha primeira esposa, né? Porque o Gabriel e o Tomás são frutos, né? São frutos do meu segundo casamento com a primeira mulher, né? É que quando eu estou saindo para uma reunião importante, tudo mais, que ela começa a falar, eu sei que vai ser demorado, eu falo assim, amor, começa pelo final. Porque para ela, para cuidar direito do nosso filho, ela tem que começar por a outra fala, que é a fala do contexto. E eu tenho combinado com ela, teoria da consciência do relacionamento. Como eu sei que era assim, eu faço acordos. Amor, quando eu não tiver tempo para ouvir a sua posição, eu vou te pedir para ir direto para o assunto final, para a gente reagendar a nossa conversa, para eu ver se eu consigo manejar a minha agenda naquele momento. Tá? Então, esse é um convite. A melhor situação é aquela em que nós nos reconhecemos e reconhecemos o outro. Por isso, esse slide aqui de estar olhando. E, Almir, toca em frente.
né? Vai lá. Porque o importante é isso, é ver o outro, né? Ou enxergar o outro. Ver meus olhos vêm, mas eu consigo enxergar a necessidade do outro, eu consigo entender o que é importante para ele, eu consigo abrir mão do comportamento meu para ser melhor compreendido pelo outro, porque só isso elimina claramente 85% dos conflitos numa empresa. E aí nós entramos na questão de gestão de conflito. Se você tem aí um celular e tudo mais, esse QR Code é uma planilha que nós estamos compartilhando com vocês, que traz para vocês quanto custa conflitos no sentido de estar levando para o pessoal. Tá? Quanto é que isso custa para uma empresa? Quanto é que isso custa para você? Tá? E aí você pode ter esse... Só estou né? tirando porque só vou tirar um negócio aqui para ficar aqui, que fica mais fácil para quem... eu estou vendo aqui na imagem, Sim. o QR Code ficou atrás da tua apresentação. Então, Entendi. então, se alguém tentou ler, pode ser que não tenha conseguido. Boa, obrigado. Então tá aí o QR Code. Né? Então, depois que vocês fazem esse exercício como prazer de casa, né? Nós vamos deixar alguns prazeres de casa. Já deixamos um anteriormente, né? Que é olhar para o seu perfil, o perfil dos outros, e tentar descobrir quais são as qualidades por trás das pessoas que te tiram do sério. Né? Porque essa pessoa que te tira do sério provavelmente é o seu melhor professor para você melhorar a sua capacidade de relacionamento dentro do ambiente corporativo ou não. Né? Nos círculos da vida, nós levamos em conta que todo ser humano tem 5 pilares: eu comigo mesmo, eu com minha família, eu com meus amigos, eu com meu trabalho e eu com algo maior do que eu mesmo, que pode ser religião ou não. Né? E que todos esses 5 pilares estão dentro de um mesmo corpo. E sinto muito se você tem ainda a expectativa de deixar um deles dormindo em casa porque seu filho teve insônia ou teve um pesadelo, enquanto você vai para a sua live com só seu corpo profissional. Acho que você já aprendeu que isso não funciona, não rola. Né? Então, tudo isso está dentro de um mesmo casulo chamado... Pode declarar seu nome. Tá? Então, diga, Almir. Não, estou rindo porque às vezes eu vejo em atendimentos tal, né? Que tem uns que querem trancar e ficar isolado, né? Ou então enterra e deixa aquilo guardado por um longo período, né? Mas isso vai apodrecer um dia e vai começar a cheirar, né? E cheira na forma de diabetes, cheira na forma de úlceras, cheira na forma de colesterol, cheira na forma de insônia, dor de cabeça, dor nas costas, dor na X, né? Algum dia a gente paga essa conta. Vamos seguir, porque o nosso objetivo justamente é esse, né? Não deixar debaixo do tapete. Isso. Então, nesse aspecto do conflito, nós vamos fazer assim, conflito e discordância são 2 pontos diferentes. Nós vamos insistir nisso. Tá? Nós amamos a capacidade de opor ideias. Nós amamos a capacidade de dizer não concordo contigo, Almir. Por quê? Porque isso me tira da minha caixinha, da minha zona de conforto e me obriga a pensar melhor. Por outro lado, e só vou reforçar uma coisa, caso você não tenha lido ainda aí a trilogia Homo Sapiens, Homo Deus e o livro que vem no meio, que são as lições, né, as 21 lições do século XXI, tem uma coisa fabulosa, né? Que é a nossa espécie só evoluiu porque nós somos capazes de sentar em volta de uma mesa e trazer ideias opostas e chegar numa terceira, quarta ou quinta posição, que é a composição das nossas ideias, ou melhor ainda, algo que jamais haveríamos sido capazes de pensar sozinhos. Então, quando eu vejo amigos deletando amigos porque pensam diferentes e não são capazes de conversar, quando eu vejo equipes sendo desfeitas, quando eu vejo famílias brigando e deletando ou bloqueando sem a capacidade de diálogo, isso é uma involução, não uma evolução. Porque nós só isso somos... acontece, né, Jean? Acontece muito, inclusive em processo de sucessão. Você vê o fundador, geralmente passa por 1, 2 filhos que conseguem
manter as aparências. A hora que passa para a terceira geração, a empresa quebra. Porque eles são incapazes de sentar numa mesa para conversar sobre missão, visão e valores. E trazer uma construção coletiva. Sim. Porque se nós fôssemos bichos independentes, no sentido de não preciso mais ninguém, eu vou provocar vocês que estão conosco aqui hoje à noite, se eu tivesse caído, hipoteticamente, numa ilha deserta com meu pet, e não é um gato, porque gato é um negócio selvagem, é só um bulldog francês, tá? É um bicho que nem focinho tem, né? Se nós tivéssemos caído em pelo, ele e eu, numa ilha deserta, eu tenho a sensação de que meu cachorro sobrevive ou não. Só que quando eu olho pela janela aqui de casa, eu não vejo o universo influenciado pelos pets, apesar de que eu acho que nós já estamos numa outra fase, né? Mas nós construímos o que nós estamos, a capacidade para a Lua, para Marte, nós construímos a capacidade até o infinito, de olhar através de um satélite. Por quê? Porque nós construímos isso juntos, né? E isso faz a diferença. Então, quero provocar vocês o quanto hoje está aberto a novas ideias. Porque isso é fundamental. Não é gostoso, mas é fundamental para o nosso sucesso. Porque quando eu sou capaz de aumentar a minha resiliência com ideias opostas a mim, ou modelos mentais opostos ao meu, eu sou capaz de ir mais longe. Eu sou capaz de ouvir mais. Eu sou capaz de ficar quieto e fazer, cara, por que é que ele pensa desse jeito? Qual é o ganho que ele tem em fazer as coisas dessa forma? Né? Eu lembro de um advogado, Almir, quando eu trabalhava ainda na Saint-Gobain, que trabalhava com grandes causas, né? E eu lembro que quando a gente estava com reuniões pesadas, duras, e que durava 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, aquela coisa, né, de argumentação e tudo mais, chegava algumas vezes que a conversa emperrava, né? E ele abria o paletó dele, pegava um cartão, olhava para o cartão, punha no cartão de novo, dentro do bolso, e a conversa mudava de rumo. E aí, depois de um certo tempo de intimidade com o doutor Afonso, eu falei assim, doutor Afonso, eu preciso fazer uma pergunta para o senhor. Quando a coisa desandou de vez, né, que a reunião, cara, ficou péssima, o senhor abre o seu paletó, pega um cartãozinho, olha para um cartãozinho, põe de volta, e normalmente o senhor traz um outro modelo mental. O que é que está escrito nesse cartãozinho, né? Não é possível que esteja em branco, né? E aí, uma vez o senhor Afonso olhou para mim e falou assim, quer saber? Eu quero. Ele pegou o cartão e me entregou o cartão dele. Estava escrito, e se ele tiver certo? Ele só tinha uma pergunta no bolso. E se eu estou errado e o outro estiver certo? Para onde pode caminhar essa nossa conversa? Então, esse convite que eu quero trazer para vocês, junto com a Almir, se você estiver no momento de conflito, você levou para o pessoal, se pergunta o que é que nossa relação está gerando de ameaça no outro. Almir, pode passar a próxima imagem, por favor? Né? Porque essa é a questão, né? Onde é que está essa questão assim, né, de autoestima? Onde é que eu, na minha postura, estou ameaçando o outro? Porque às vezes eu não estou em conflito, mas o outro está. Ou às vezes o outro não está, mas eu estou. E aí a pergunta de autoconhecimento, e aí coaching serve para isso, terapia serve para isso, conversa com os amigos serve para isso, conversa com o mentor que você tem na sua vida profissional serve para isso, é onde é que eu estou exagerando nas minhas forças que provoca no outro uma sensação de ameaça. E quando ele se sente ameaçado, ele não vai para o diálogo, mesmo na oposição, mas sim para o confronto no sentido de conflito. E aqui nós queremos trazer para vocês uma outra reflexão. Nós acreditamos, eu posso estar até errado, né, que conflito é bater na mesa, falar alto e eventualmente falar palavrão. Não, isso é falta de educação. Simples. Tá? Nós aprendemos que esse conflito, essa agressão, é isso porque a gente vai para Hollywood e vê um filme. Nós queremos trazer para vocês a noção que traz o Elias Potter com a teoria da consciência do relacionamento, que existem 3 tipos de conflito. Um deles é, sim, bater no peito e afirmar, do tipo, eu resolvo. Já que essa galera aqui não faz o que tem que ser feito, faço eu.
E eu faço isso com bastante ênfase, eu faço isso com bastante energia na voz, independente. Minha mãe é um docinho, um bijuzinho, uma coisa assim, sabe? Minhãozinho, 1,52 m e tudo mais. Só que quando ela entrava em conflito, cara, parecia um alien. Ela parecia que tinha 1,90 m, falava alto, metia o dedo olhando para cima, para alguém que estava na frente dela. De onde é que saiu toda essa energia? Do conflito, desse momento de querer defender a sua família, de querer defender a sua imagem de mãe, de querer defender os amigos, de querer defender... Percebe que o meu sistema de valores, quando afrontado, ele dispara alguma coisa que faz com que eu fale, faça ou abra mão de coisas que depois eu vou me arrepender. Isso é conflito. Então, o conflito, uma das formas que está no cinema, que é mais fácil de ver, é afirmar, bater no peito e falar, eu resolvo. Mas não é a única. Algumas pessoas, isso mudou minha vida, tá? Não sei se alguém aqui vai se reconhecer, mas eu tenho uma experiência de acomodar. Acomodar é, tá bom, quer fazer do seu jeito? Não tem problema, eu não ligo. Não, tá bom, beleza, tudo certo. E aí depois, internamente, a pessoa que falou, não, tudo bem, beleza, vai dar certo, ela tem algo que fica borbulhando, o Almir falou, apodrece, né? Apodrece por quê? Vocês vão saber por quê. Porque quando dá errado, abre o seu microfone aí, se puder, o que essa pessoa falou que estava tudo bem, né? Tudo bem. Na hora que dá errado, o que ela fala para o outro? Ele pode falar, eu sabia que ia dar errado, mas eu não quis falar nada. Exatamente, eu sabia. Se bobear, Cláudio, durante o processo todo, ela estava, torcendo para que desse ruim. Né? Então, assim, está em conflito, está se sentindo ameaçada, mas não tem, naquele momento, a vontade de chegar e falar assim, deixa que eu faço. Não, tudo bem. E outras pessoas simplesmente ficam caladas. Nem fala tudo bem. Ficam caladas. E quando ela fica calada, não quer dizer que a cabeça dela não está pirando. Será que eu fiz tudo? Será que eu mandei o e-mail certo? Será que ele leu? Será que ele está sacanagem comigo? Será que ele está querendo me ajudar de uma forma que eu não estou entendendo? Mas será que ele... Será que... E a cabeça está pirando. E aí você vai falar com esse cara, fala, fala uma coisa. Não, agora não estou pronto. Você liga para ele, ele não atende o telefone. Cara, por quê? Não, porque eu não... E aí tem a desculpa verdadeira. Não, porque eu não estou pronto para falar com ele agora. No fim da tarde eu sair mais pronto. Mentira! É porque você não dá conta. Então existem 3 formas de conflito. Uma que é afirmar, bater no peito, que a gente vê no cinema. A outra é pseudo abrir mão, me acomodar, né? Tudo isso em nome de preservar uma certa harmonia, que é fake, porque eu só não quero gerar uma desarmonia naquele momento. E a outra é ficar analisando o processo para além do que é racional. E, principalmente, quando você entra em conflito, quando o conflito passa e você volta para o seu estado normal, que não é de autodefesa, muitas vezes você se pergunta, por que é que eu fiz isso? Por que é que eu abri mão daquilo? Por que que eu não falei na cara dele o que eu precisava falar? Por que que eu falei aquela bobagem para o meu chefe ou para o meu cliente? Por quê? Porque você estava se defendendo. Você não estava olhando para o eu, o outro e o contexto. Você só estava pensando na sua autoestima, na busca de ser integral, de estar inteiro, né? De não estar com vergonha, de não estar com algo. E aí, esse é um prazer de casa para todos nós. Quais são os gatilhos que nos surpreendem? Cada um de nós tem um gatilho diferente. É um olhar diferente. É um dedo no nariz, né? O Almir está colocando aqui uma tela em que nós temos 3 gatilhos possíveis. Um é minha autoestima direto, né? Eu não acho que eu mereço estar sentado nessa cadeira de gestor. Por quê? Porque eu saí dessa mesma equipe. Todos eram meus pares até ontem. E agora eu sou chefe deles. Como é que eu faço? Né? Cara, você faz com o seu papel. Você foi, né, contratado para essa nova função dentro da empresa porque as pessoas veem em você a possibilidade de lidar com gente. Né? Ou às vezes assim, eu sou jovem demais para isso. Eu sou velho demais para isso. Eu sou careca. Sei lá, né? Eu tenho barba. Cada um tem seus X, né? A gente precisa aprender a olhar para a gente no autoconhecimento e falar assim, cara, o que é que isso tem a ver com a minha função?
E se tiver alguma coisa que é para estudar, vai lá e estuda. A outra, o outro gatilho vem de força exagerada. Quando eu chamo fulano de sem noção, de arrogante, de não tem noção, se acha, cara, eu estou em conflito. Né? Por quê? Porque eu vou estar exagerando a força. Mas se eu consigo olhar para isso e falar assim, ok, o Daniel tem uma puta competência de se posicionar e não tem medo de falar isso, não importa quem é o cara que está na frente dele. O que eu posso aprender com ele? É fundamental. E o outro é, eu sou focado em pessoas, performance e processos. Como é que eu funciono? Qual é quais são os meus valores motivacionais? O que eu respeito quando eu me comunico com alguém? Né? O que às vezes eu ponho na frente da minha própria pessoa, porque aquilo é tão importante para mim que eu nem me dei conta que eu fiz quase um suicídio corporativo para poder estar conversando com aquela pessoa. Então, qual é o meu sistema de valores? Porque se eu tiver um sistema de valores, eu preciso me preparar. Eu vou dar o exemplo do Jean. Eu sou focado em pessoas. Quando eu vou para uma reunião com um cliente que é muito focado em processos, e às vezes processos de performance, eu tenho que me preparar para ter paciência. E eu tenho que me preparar porque esse cara vai me cutucar. Ele sabe como me tirar do sério. Ele vai brincar com as coisas emocionais e se ele for bom nisso, eu posso perder a razão e eu posso perder minha negociação. Quando você lida com negociadores, é muito fácil de ver quem sabe fazer isso e quem não sabe. Né? Agora, se eu estou fazendo a gestão da minha equipe ou se eu quero cuidar da minha carreira, eu preciso também entender como é que o outro funciona. Eu preciso entender como é que eu funciono e adequar o meu comportamento por uma questão de ser entendido. Porque se eu sou focado em pessoas e eu vou com o meu chefe, que é focado em performance, números, metas, resultado, falando, ai, chefe, está difícil. Ele falou, está difícil para você, está difícil para mim. Né? E eu perco toda a possibilidade de gerar um resultado. Então, o que eu tenho que fazer? Chefe, eu estou olhando aqui para os nossos números, e eu estou percebendo aqui que eu posso fazer alguma coisa que vai gerar uma melhora no nosso resultado em 10% nos próximos 6 meses. E com isso a gente vai ser case na empresa. Ele vai olhar e falar, é mesmo? Como você vai fazer isso? Eu vou melhorar a performance aqui, eu vou melhorar a relação com isso daqui, eu vou fazer isso aqui. E ele vai olhar para mim e falar assim, cara, mas com que recurso você vai fazer? Então, eu estou precisando de um novo software para fazer isso. Tá, mas você está perdendo dinheiro? De jeito nenhum. Eu estou garantindo para você que em 6 meses eu melhoro a performance da área em 15%, graças a esse investimento que é dinheiro de pinga. E ele vai entender, ele vai se arriscar comigo. Agora, se o perfil dele é processos, ele não vai entrar nessa nunca. Por quê? Porque ele não quer arriscar, ele quer dados. Então, para um cara que, se o meu chefe for processos, eu tenho que fazer um estudo de caso, olhar para o mercado, trazer experiência e falar, chefe, eu estou analisando o mercado, vendo isso. Né? E você vai, assim, mas eu sou pessoas. Problema meu. A capacidade intelectual de linguagem eu tenho. Né? Faz o esforço e traduz para que o outro entenda. Né? Nós trabalhamos, né, Almir, com muitas pessoas focadas em RH. E o cara do RH tem uma dificuldade imensa em vender treinamento. Por quê? Porque ele vai com uma conversa de psicologuês. Para quem? Para o CFO. O CFO, cara, eu não quero saber se as pessoas estão legaisinhas ou não. Ela é legaisinha, vai melhorar enquanto, né, o triple bottom line. Quando que vai dar isso, né? Como é que vai dar isso? Qual é o resultado? Então, se eu sou RH, eu tenho que aprender a falar CFOs, né? Porque senão não vai rolar nunca. Ele não vai deixar essa grana sair, né, Almir? Vai. Não vai porque ele vai enxergar o processo e a performance. Ele não vai ficar discutindo. E é isso que mantém ele no cargo que ele está, principalmente. Não, Almir, voltando para o pipeline de liderança, até porque o CFO também tem chefe. Ele também tem meta. Eu tenho uma tendência a olhar que meu chefe não tem chefe, né? Bobagem. Meu chefe, tem meta, e a meta dele não é a minha. A minha compõe a dele. Né? Mas essa também é uma conversa, né, Almir? Para mais de hora, né? Para outra hora. É. Olha, Almir, eu tenho uma proposta, né? Nós estamos chegando aqui às 20h11, né? Eu queria deixar uma coisa que a gente depois pode passar, depois, que é a tela que está eu acho que é slide 34, né? Que é algumas dicas. Uma anterior. Isso. Algumas dicas, né? Para que a gente possa, quando está com impasses,
sair do impasse. E você vai perceber que tem muito de saber fazer perguntas. Cada vez que você entra com afirmação para a cabeça de alguém, você acabou de fechar a porta. Mesmo que você saiba as respostas, pergunte. Pergunte. A única forma de desconstruir um conflito e melhorar o diálogo numa oposição e num impasse é gerar perguntas. Então aqui nós temos algumas perguntas que você pode levar para o seu dia a dia, e depois a gente pode compartilhar isso com vocês, né? Mas a base está na última linha. Quando você está dialogando com alguém, né, em vez de falar sobre o tema da conversação, né, é fazer com que a conversação seja o tema. Ou seja, tenta entender como é que a cabeça do outro funciona, o que é que ele está ganhando. Premissa número 1, todo comportamento leva a uma busca de autossatisfação. E o diálogo, a fala, é um comportamento. Então, se aquela pessoa com quem você está conversando, você não está entendendo, no mínimo, você tem que saber que, para ela, está levando algum benefício àquela forma de lidar com você naquele momento. Então, você tem que ampliar, né? Você quer trazer um pouquinho desse slide no sentido de ou ler ou ler suas perguntas? O que você acha? Eu acho que o grande desafio é que muitas vezes cria-se um impasse e as pessoas eles não conversam sobre como que eles estão na negociação, como que eles estão no impasse. Eles ficam defendendo posições e não buscam o que é que está por trás de como eu me posiciono. E fico brigando assumo aquela posição e fico naquela posição. E em vez de falar sobre o tema da conversação, fazer com que a conversação seja o tema, às vezes eu brinco muito com casais, com empresários que fazem parte de empresas familiares, né? De olhar que às vezes é fundamental discutir a relação, e nesse discutir a relação, ver como que eu estou entrando na conversação. Quando a gente fala da conversação ser o tema, é discutir por que a gente está discutindo daquela forma com que a gente está discutindo e quais são os outros caminhos que a gente pode chegar nessa terceira alternativa ou uma quarta alternativa, né? Então, mudar a nossa cabeça é um grande desafio. A própria neurociência hoje, ela traz isso, que nós treinamos o corpo. Eu falo que boa parte das pessoas fazem algum treino para o corpo. Poucas pessoas fazem treino para o emocional. E raríssimas pessoas treinam o cérebro para que a gente possa criar novas formas de perceber o outro, de treinar empatia, de treinar compaixão, ou seja, de enxergar o outro, como o Jean falou no passado, né? De enxergar o outro como legítimo outro, que ele tem uma outra forma de abordagem. Porque quando eu me coloco neste local de enxergar o outro, a possibilidade do outro me enxergar é muito grande. Enquanto uma coisa legal, né, Almir, é que uma coisa legal na sua fala é que eu ouvir o outro não quer dizer concordar com o outro. Não dói ouvir o outro. Se doer, é problema meu. É olhar para os meus valores, né? E ver assim, vai fazer mais terapia, vai fazer mais... Né? Assim, cara, ouvir. Tá. O que é que você ganha com isso? Ou que assim, eu não consigo atender essa abordagem. Vamos tentar outra abordagem. Porque nós sempre temos, quando nós estamos nos relacionamentos, principalmente numa empresa, objetivos comuns, né? A área de marketing e a área de auditoria e a de venda parece que estão o tempo inteiro se pegando. Mas as três têm um objetivo comum com metas diferentes e antagônicas, que é o sucesso da empresa. Então nós sempre temos um ponto comum de diálogo, diferente de eu brigar na rua no trânsito. E o grande desafio, né, que nem nessas estratégias, quando a gente coloca aqui, declarar a existência do impasse e ir para esse reconhecimento, vocês teriam alguma ideia para me dar? Escutar o outro de forma genuína, porque não é perguntar isso de uma forma mecânica e automática. Não,
eu li lá no PPT que eu preciso perguntar se o outro tem alguma ideia para me dar. Não sair daqui como se isso fosse uma fórmula mecânica automática. Isso tem que ser genuíno. Quando você pergunta para o outro, você tem alguma ideia para me dar sobre como resolver essa questão? Isso tem que ser genuíno, tem que vir do coração. E não de anotou no papel, olha, essa pergunta que eu faço. Agora, quando a gente dá outra estratégia, os outros parecem resistir a expressar o seu ponto de vista. Perguntar, por exemplo, o que podemos fazer para superar essa dificuldade? Quando eu faço isso e o outro traz uma alternativa, eu preciso estar desprovido de julgamento, como o slide que o Jean trouxe lá do julgamento, né? Eu preciso estar desprovido de julgamento para superar, para aceitar a discordância do outro. E ele pode me trazer uma forma nova de ver. Agora, eu preciso estar aberto para isso. E quando eu pergunto se há alguma maneira de obter informação adicional, eu preciso estar necessariamente aberto para que a informação entre na cabeça e no coração. Porque perguntar se há alguma maneira e eu já rejeito de cara, eu estou fazendo isso de uma forma mecânica. Então, quando a gente traz aqui, quando os outros parecem resistir a modificar os seus raciocínios, eu vou lá. Há alguma coisa que, se eu falasse, fizesse ou mostrasse, mudaria a sua maneira de pensar acerca desse tema? Eu estou certificando se o outro está aberto, que muitas vezes não está. Agora, se eu me coloco aberto, a tendência do outro se abrir é muito grande, porque eu me coloquei aberto. Eu abri um espaço, eu vou usar um termo assim, energético, para que o impasse seja resolvido. Porque falando em abrir espaço, eu desculpe te cortar, mas faltam 10 minutos. Sim. Eu acho que a gente podia deixar isso aqui como prazer de casa, né? Mostrar o prazer de casa para o pessoal no próximo slide e abrir os próximos 10 minutos para quem quiser fazer uma pergunta. E se não tiver, a gente continua essa conversa aqui. Vai lá no prazer de casa, Jean. Então, prazer de casa. Conflito pode ser um grande momento de aprendizado, porque se alguém entrou em conflito com você, ele acabou de declarar que você ou o relacionamento é muito importante para ele. Porque o oposto do amor, já que a gente está falando dessas questões aqui mais da psicologia, não é o ódio. O oposto do amor é bater de ombros, ficar indiferente e sair andando. Então, se alguém entrou em conflito contigo, ele declarou: nosso relacionamento é importante. Se você entrou em conflito com alguém, você está declarando que essa relação, que seja para sua meta pessoal, profissional, social, é fundamental para você. Então, a proposta que nós temos aqui com o Almir é: 1, olhar para os seus valores. 2, ver quais são os gatilhos. 3, aprender com as pessoas que são muito diferentes de vocês. O que é que você tem para aprender com aquela pessoa? Porque você vai reparar que essas pessoas que te tiram do sério mudam o hardware. Eu venho de TI, tá? Eu tenho que falar isso. Muda o hardware, mas não muda o software. Então, assim, meu cunhado, um ex-chefe, o cara da fila do shopping, tem o mesmo software. Algumas pessoas que eu nunca vi na vida acabam me tirando do sério. Por quê? Porque tem um modelo de pensar com vieses que me deixam absolutamente ofendido e ameaçado. Me sinto ameaçado. Então, essas são as provocações e essa pincelada que nós quisemos fazer para vocês em 1h30. Né? Aí, ao menos, quiser deixar o nosso contato aí como último slide para quem quiser, tem o nosso LinkedIn. Se alguém vai perguntar algo? E aí, aberto para as nossas perguntas. Eu queria comentar umas coisas. Primeiro, obrigado, Jean, Almir. Acho que tivemos alguns insights, algumas coisas que são outras maneiras de ver a importância de entender o outro, né? Eu lido com gestão de empresas e tenho clientes que estão autogeridas, empresas autogeridas. Uhum. E, de fato, a questão dos relacionamentos faz a diferença para eles, porque eles somam, o capital intelectual somado
para uma estratégia. Então, a ausência de um líder e faz com que a empresa se movimente mesmo que por um processo mais equalitário, né? Igualitário. O que eu vejo no processo de liderança, eu enxergo, na minha visão, também passei por multinacionais, tive uma experiência grande aí de cargos executivos e hoje tenho uma empresa de consultoria. Acho que é o mesmo caminho que vocês traçaram, eu acabei traçando de alguma outra forma. Mas eu vejo a pirâmide invertida. Eu vejo o líder como um servidor, de fato, né? Onde ele vai conhecer as pessoas, as habilidades, fomentar as habilidades, ver as necessidades da empresa com a equipe para executar aquela estratégia e fomentar e fazer com que a empresa rode da melhor maneira possível. Usar como se fosse uma engrenagem, né? Como é que eu consigo ver as habilidades das pessoas, como é que eu identifico as necessidades que elas têm para seguir adiante. E só isso, e nisso eu acredito muito no conhecer as pessoas, evoluir através do meu capital intelectual com o próximo, independente do modo que ele pensa, independente de qualquer coisa, né? A gente fala de muito as questões de diferenças, inclusão. Para mim a inclusão ela é generalizada, né? Todos somos diferentes e todos aprendemos muito uns com os outros. A gente não usa esse hábito, que acho que boa parte que você colocou aí vem algumas coisas técnicas que realmente me fazem refletir um pouco mais sobre o assunto. Foi muito produtivo. Obrigado. A sua área de consultoria qual é? Gestão estratégica e sustentável através da liderança. Legal, tudo bom. Mais alguma pergunta? Eu acho que faz muito sentido o que você colocou, Guilherme. Marcelo, enquanto o pessoal está vê se tem mais alguma pergunta. E esse é um exercício cada vez maior, né? Porque a questão da TI está deixando a gente cada vez também no sentido de estou o tempo inteiro com o meu celular, meu WhatsApp, e é mais fácil mandar uma mensagem rápida para você em vez de sentar e conversar contigo. Né? E isso é um desafio grande para todos nós, né? Quanto mais sistêmico e você está trabalhando com sistêmica, mais desafiador se torna, né? Perguntas, pessoal? Teve uma pergunta do Guilherme aqui, se a gente pode compartilhar os slides. Podemos, não tem problema nenhum com isso. A gente gera um PDF, passa para o Felipe ou para o Cláudio, e aí vocês, através do clube, podem fazer esse encaminhamento. Acho que faz sentido isso. Eu queria fazer uma pergunta. Tudo que foi dito aqui, maravilhoso. Em primeiro lugar, parabéns, está sensacional o conteúdo. Mas, mais uma vez, eu volto a falar que toca muito numa questão muito individual, pessoal, né? A gente está falando aí de como você estabelecer seria uma cultura nova numa empresa, num ambiente, e, consequentemente, nas pessoas, sobretudo na liderança, né? Acho que deve começar, o intuito é começar de cima para baixo para ter uma repercussão melhor. E aí, tocando nesse ponto, por exemplo, a gente tem uma curiosidade franca, sincera, né? Verdadeira, quando um líder vai questionar seus liderados, o que há para melhorar, toca muito na questão do ego, né? E como que vocês indicariam uma forma de tocar, vamos falar assim, de uma forma mais emocional? A gente falou, vocês tocaram bastante a questão de terapia também, de desenvolvimento individual, né, para poder atingir esse objetivo. Mas, normalmente, essa pessoa que não está conseguindo atingir esse objetivo, ela não tem essa percepção de que ela precisa melhorar nesse ponto. Né? E aí teria que trazer, até por questões culturais, enfim. Trazendo, Lucas, faz todo sentido estar fazendo, e até porque, assim, como bom engenheiro, eu falo de terapia hoje, né, com 57 anos, né, mas assim, no começo não tem problema, né, para que eu vou fazer terapia, né? Mas existe, eu acho que 2 aspectos que podem nos ajudar. Um é a capacidade de fazer perguntas para que o outro se perceba. Então, cada vez que eu faço, nem elogio as pessoas aceitam. Eu chego para, assim, final de semana, vamos pegar uma coisa bem antes de 2020, né? Porque hoje a gente não sabe nem mais se vai ter festa presencial, né? Mas eu lembro assim que eu estava saindo, tudo mais, aí estava minha esposa, aí uma amiga dela chegou assim: nossa, que vestido lindo o seu vestido. Senhoras, me ajudem, o que minha esposa costumava responder?
Nenhuma sugestão? Renata falou, acho que o microfone está desligado. Normalmente a mulher fala, eu não estou me sentindo bem. não Obrigado. Renata, obrigado, que ela deveria responder. Mas normalmente não, é baratinho, não, estava no armário, né? Ninguém perguntou se estava no armário, ninguém perguntou o preço né? Nós não aceitamos nem elogio, quanto mais uma crítica, por mais consultiva que ela seja. Então, se você tem alguma coisa para falar para alguém, pergunte, alinhe, busque como é que ele se percebe, quais são as soluções que ele quer, como é que ele quer fazer isso. E aí você vai usar isso para dar feedback depois. Você me disse que estava fazendo para essas coisas e eu atingi tal resultado. Não foi nessa mesma situação. O que você acha que pode melhorar? Em algum momento, que pode ser muito curto, ele vai falar assim, não tem mais repertório. E aí você pode propor para ele, cara, eu tenho alguma experiência de vida e eu trabalhei nisso. Vamos explorar alguma delas? Porque se eu chegar declarando para ele que é isso, a primeira que ele vai falar, não. Eu não quero ser mudado. Eu estou feliz com isso. Nós não mudamos ninguém. A decisão de mudança é uma escolha única, é uma porta que abre somente pelo lado de dentro. O que eu posso fazer com um grupo de liderança dentro de uma organização, pequena ou grande, dentro do núcleo familiar, muitas vezes eu preciso, olhando um pouco da gestão integral, a gente usa muito o pensamento do Ken Wilber, que é gestão integral, que a gente trabalha com os quadrantes. Eu posso começar a criar um ambiente através de alguns processos específicos para que as pessoas mudem os seus comportamentos e, quiçá, vamos lá, as pessoas convivendo num ambiente onde os processos favoreçam a mudança de percepção, isso pode ocorrer. Então, lógico, algumas pessoas ainda nutrem aquela coisa da criança, da curiosidade infantil, que querem aprender. Só que as crianças, ao longo da vida, uma criança que pergunta muito para o pai e para a mãe, o que ela escuta? Tem um monte de pai e mãe assim. O moleque começou a perguntar muito, o que você fala? Nossa, moleque, cala a boca, que coisa chata, você não sabe que é feio ficar fazendo pergunta? Aí o moleque botou na cabeça que é feio fazer pergunta. Aí ele vai para a escola, o professor está lá assim, o bicho é curioso tal, o professor está terminando a aula e fala assim, alguém tem alguma dúvida? Ele, tio, eu tenho. Cara, ele vai levar um pau na saída da escola. Se perguntar de novo, você apanha de novo. Porque o meio vai perdendo a curiosidade e começa a corromper as pessoas a exercitar o cérebro. E aí nós entramos naquilo que nós chamamos de zona de conforto, que nós nos estagnamos. E tudo que vem contrário ao nosso ego, nós travamos e não queremos mudar. Agora, o que eu posso fazer? Existem formas de você fazer inserções dentro de organizações que você vai criando um ambiente, uma proposta transformacional, que você consegue emplacar essa transformação e a pessoa começa a se libertar e jogar essas dores infantis fora. Agora, é um processo que vai depender muito da pessoa e da escolha dela de enxergar coisas novas. Eu já vi mudanças em pessoas que levaram 3 meses, eu já vi mudanças que levaram 10 anos e eu já vi pessoas que nunca mudaram na vida. Como eu estou voltando para São João agora, tem amigos meus que olham para mim e falam assim, nossa, Almir, como você mudou, que você não é mais o mesmo. Eu falo, ainda bem que você percebeu. Terrível seria você chegar aqui e falar, nossa, Almir, lembra aquele rock que a gente escutava quando a gente tinha 18 anos, que é a mesma coisa? Cara, isso seria terrível. Eu não sou mais o mesmo, eu mudei muito e, graças ao meu esforço e ao bom Deus, eu continuo curioso. Né, Gia? E a gente vai mudando. 20 e 30. Fomos pontuais, hein? Estamos melhorando. Pontuais. Agora, Felipe, Cláudio, com vocês. Cláudio está por aí ainda? Maravilha.
Gente, eu não sei nem como encerrar, porque foram tantas palavras bonitas aí, né? Então fica complicada a forma de encerrar aqui. Mas eu gostaria de agradecer. A gente vê que esse gerenciamento de relacionamentos serve tanto para a empresa, na sua vida pessoal, e a gente analisar um pouco do outro, e o que a gente pode fazer para tanto negociação, tudo é crucial. Então já pega, depois já tem um reprise para quem precisar também, quem quiser assistir novamente, a gente vai passar para o pessoal, tá bom? Queria agradecer ao Jean Pasteur, vai vir aqui para Poços de Caldas comer um pastel com a gente também. Já está combinado, já está combinado, foi combinado anteriormente aí. Agradecer ao Almir também, nossa, que aula, obrigado por ter feito essa conexão aí com o Jean, o clube Almir Jean, então foi espetacular. Agradecer a todo mundo que ficou aqui desde o início, e ó, como vocês já sabem, no final aqui a gente tira uma foto, então quem puder ligando a câmera para a gente tirar foto, enquanto isso eu vou falar para o Cláudio das últimas palavras aqui, enquanto o pessoal vai ajeitando o cabelo para tirar foto. Passa perfume aqui, vai, peraí. É pessoal isso daqui, ô Felipe? Fala sério. Ajeitar o cabelo aqui tá difícil, viu? Como que o Jean penteia o cabelo? Vamos lá. Não, nossa, o Almir e o Jean, a gente só tem que agradecer aí a disponibilidade, o conteúdo. É um conteúdo que a gente leva para a vida. Muitas interrogações que eu tinha aí, lavou minha alma. Então, esse mini curso aí foi aberto com chave de ouro. Muito obrigado. Parabéns aí pelo profissionalismo, aí, por tudo o aprendizado. E vão ter muitos, né, Almir? Né, Jean? Vão ter muitos. Vamos lá. Gratidão. Tem umas 4, 5 janelas que nós deixamos abertas aí. Se vocês quiserem retomar, estamos à disposição. Nossa, maior prazer. E quando tiver o presencial, vocês vêm comer um pastel de carne e de queijo aí também, né? Ó assédio, Cláudio. Tem que ser 2, porque é pasteur. Ah, é? São 2. Mas brigadão, tá bom? E obrigado a todos que participaram também aí. Obrigado. E sinta-se à vontade de entrar em contato com a gente, tá? Fazer perguntas, a gente responde. E Felipe e Cláudio, se tiver algumas perguntas que ganham direto para vocês, a gente grava um vídeo depois, ou uma áudio, respondendo as perguntas que tiverem. E aí vocês podem compartilhar junto com a gravação dessa nossa